Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada aí a todos vocês que me compartilham, aos novos inscritos, a vocês que têm me acompanhado lá pelo 3 em 1. Hoje eu queria tocar no tema que vai ocupar todo o debate público ao longo da semana, eu estou imaginando, entre o pessoal da propaganda e da contra-propaganda relacionada aí ao governo Bolsonaro, que é a história da tal da rachadinha que o Bolsonaro eventualmente praticou no passado, quando foi deputado federal, ou antes como deputado estadual, etc., na sua vida anterior política, né? E é muito engraçado porque esse negócio ele vem à tona, não à toa no mesmo momento em que alguns institutos de pesquisa um pouquinho duvidosos soltam aí aquelas pesquisas milagrosas em que o Lula tem, sei lá, 80% e o Bolsonaro tem 2%, né? Então, assim, é uma coisa muito na cara, né? Muito na cara que já está se criando a ideia de que os brasileiros, o povo, porque a esquerda adora falar pelo povo, né? Ela sequestra a alma do povo, começa fazendo isso pelo discurso e depois vai para a prática política, né? A característica que tornou a esquerda tão indigesta para muitos brasileiros é que as pessoas, ainda que de maneira inconsciente, perceberam que ela estava falando, que era um grupo de pessoas que mal sabiam como eles pensavam, que começava a falar por eles. Essa ideia aí, por exemplo, das pautas de costumes, essas coisas identitárias, de pôr ideologia de gênero em escola, essa pataquada toda, foi o que despertou a atenção, né, de muitos brasileiros que nem queriam ficar pensando em política 24 horas por dia, mas falaram, peraí, como é que é esse grupo aí que pede o nosso voto e que diz que realmente representa nosso interesse, é o cara que quer chutar o portão da minha casa e dizer como eu educo meus filhos, né? Então foi por isso que a esquerda angariou a antipatia do povo, porque finalmente percebeu-se que o único interesse da esquerda no povo é fazê-lo de massa de manobra. E aí eu tô falando de todos os setores da esquerda, né? E por isso que o povo, de repente, viu um sujeito aí com que ele se identificou, que foi o Bolsonaro, e falou, não, esse cara aí pelo menos está do nosso lado, tá? Então, na verdade, foi isso o que aconteceu recentemente aí na história do Brasil. Contudo, desde o momento que o Bolsonaro foi eleito, como todo o estamento burocrático vai para cima dele para tentar expelir ele de qualquer jeito, a discussão política virou defesa da pessoa do Bolsonaro ou ataque indiscriminado até desde a cor do sapato que ele usa, a cor do sapato que ele usa é contra o Brasil. E aí virou essa coisa muito ridícula, né? E todas as pessoas que se interessam por política foram cansando um pouco dessa discussão, que é, como eu já disse aqui antes, é guerra psicológica. A esquerda querendo pressionar o Bolsonaro, dizer a gente vai escorchar você enquanto você estiver no poder, ocupando o lugar que a gente quer ocupar, porque isso aí pra gente tá muito cômodo, a gente tem uma vidinha toda muito boa, a gente criou uma série de leis para que o dinheiro todo mundo use, para que o dinheiro esteja sempre na nossa mão, a gente não vai perder isso, a gente não vai abrir mão disso tão facilmente quanto você pensa. Aí tem a conivência de boa parte da imprensa, que também leva o seu quando a esquerda está no poder, né? Porque eles abrem a torneira, tem a conivência de vários outros grupos que conseguem umas migalhas enquanto está aí esse pessoal no poder, e etc, né? E aí, por outro lado, tem o pessoal que gosta do Bolsonaro, que acabam o tempo todo defendendo. E aí, por isso que, quando eu vi que surgiu essa história, essa denúncia lá de 2019, né, de uma rachadinha passada, eu falei, ih, que inferno. Agora vai ser a semana toda ninguém discutindo o que é o negócio, o que não é, mas vai ficar essa defesa pessoal, né? A armadilha em que muitos dos defensores acabam caindo é abrir mão da racionalidade para entrar, para corresponder à histeria daqueles que atacam. Então, quando eu vi essa história da rachadinha, eu falei, em primeiro lugar, o Bolsonaro que é um político do Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, a rachadinha é um negócio institucionalizado. Segundo lugar, vamos entender o que é rachadinha. A rachadinha é, na prática, tá? Vamos entender o expediente. Você pega um orçamento que realmente é o orçamento de um gabinete, esse orçamento ele é organizado de uma tal maneira, e aí você resolve como chefe, né, como patrão, digamos assim, desse gabinete, reorganizar conforme as suas ou estratégias de campanha, ou se você é uma pessoa antiética, seus interesses pessoais. Então, quando você fala de rachadinha, em primeiro lugar, seria preciso convocar testemunhas para dizer por que esse dinheiro que era
para os funcionários do gabinete eram pedidos de volta. Por quê? Porque o cara queria contratar mais gente? Porque queria contratar cabo eleitoral? Durante quantos meses por ano? Ou era para ele engordar o próprio salário? Né? Então, em primeiro lugar, ontem no programa 3 em 1, eu achei muito legal o que o Serrão explicou, né? Não é crime. Tá, o Jorge Serrão é um cara muito lúcido, né? Se vocês ainda não seguem o blog Alerta Total, vale a pena. Ele fala coisas muito legais. Por quê? Porque ele conhece a Alerj. Ele é um jornalista do Rio de Janeiro e todos os escândalos próprios do Rio de Janeiro são coisas que ele domina muito bem. E a história da rachadinha é essa, né? Você tem maneiras diferentes de usar. Se você pega todos os partidos de esquerda, é curioso que está lá em cima o tipo de rachadinha, mas você não vê a imprensa escandalizada com a rachadinha em si. A questão é encontrar algum pelinho para tentar manchar a reputação do governo Bolsonaro. Se a gente fosse fazer um debate racional, a gente falaria, peraí, a gente está falando de quem? Do deputado federal de 10 anos atrás ou do presidente? Porque, sendo frio, tá? Se a gente for falar do presidente, a gente tem que ver se aconteceu alguma coisa de errada na presidência. Porque o compromisso dele com o povo como presidente, aquele de 2018, esse que está sendo aí cobrado, a gente deve analisar pelos atos de governo. Então, como é que é? Você teve desvio? Ele usou o papel de chefe do Estado para mandar o dinheiro para fora do Brasil? Foi isso que aconteceu? Ele usou o dinheiro que é dos brasileiros para criar sistemas de corrupção via Petrobras, tô falando do PT mesmo, tá? Para criar sistema de corrupção para se reeleger, para fazer caixa 2, é isso. Então, assim, se a gente quiser realmente fazer uma discussão correta sobre o presidente em exercício, não importa ele quem seja, a gente tem que analisar o que foi feito enquanto ele é presidente, tá? Você querer trazer à tona erros eventuais, né? Porque rachadinha nem crime mas é algo que pode ser antiético sim, tá? Pode ser um erro sim. É um negócio que é uma gambiarra própria do espírito brasileiro de dar um jeitinho quando a coisa não tá conforme ao rumo que ele quer dar. Né? É uma coisa que tem a ver com o espírito do brasileiro. E aí você vê que tem um monte de gente que é louco para encontrar uma vaga num gabinete que acha legal isso também. Não, beleza, eu te devolvo lá. Então isso é algo da sociedade brasileira. E é algo que tem que ser discutido nesse sentido, né? Como um problema que envolve um monte de gente. Né? Mas não, vai tentar se usar isso para atacar um cara por um negócio retroativo. Seria a mesma coisa que dizer assim, olha, o Lula tem que ter um impeachment porque na época que ele era sindicalista ele jogava dos dois lados. Olha, se ele jogava dos dois lados, não foi isso que comprometeu o seu papel como presidente. O que comprometeu o seu papel como presidente foi o mensalão, entendeu? Foi depois criar o sistema do petrolão. Pior, o que o Lula fez de grave para os brasileiros? Por que o Lula, se ele for eleito ano que vem, é um fracasso para o Brasil? Porque o Lula transformou a dívida externa em dívida interna, sendo que os juros da dívida interna é muito pior que o da dívida externa. E o cara ainda ficou se vangloriando, eu acabei com a dívida externa. Tá bom, sabe o que você fez com a gente? Você endividou a gente. Se a gente estava endividado, sei lá, por 20 anos com juros baixos, você endividou a gente por 100 com juros no teto, cara. E a esquerda comemora, entendeu? Então isso é debate sério. Vamos analisar o que a pessoa fez de ruim para o povo brasileiro? Então vamos pôr na mesa. Tá? Você quer comparar os dois? Quer comparar Lula e Bolsonaro porque tá todo mundo desesperado com a eleição do ano que vem? Então vamos ver realmente nos gestos de cada um como presidente, quem ferrou o povo brasileiro e quem tá tentando arrumar um pouquinho a casa? Porque é disso que se trata no final, tá? Agora, por que esta discussão pode ser interessante, essas coisas vindo à tona, para o pessoal que realmente é conservador e vai continuar trabalhando pela difusão do pensamento, pela difusão da cultura, vai continuar tendo iniciativas legais de mostrar como é que são as coisas na prática, de combater propaganda e contra-propaganda. Ganha o Bolsonaro ou ganha o Lula no que vem? Essas pessoas, que é o que eu chamo de movimento conservador, acaba sendo legal acontecer um negócio desse para a gente entender a distância que existe entre política e movimento conservador, tá? Há mais ou menos, desde os anos 90, o Olavo de Carvalho fala contra o PT. E teve gente que, quando o Olavo deu aquela puxada de orelha no Bolsonaro, começou a meter o pau no Olavo de Carvalho e dizer que ele era o inimigo da direita no Brasil, sendo que o cara, desde os anos 90, tá aí dizendo que PT é complicado, é granchista, é projeto de poder. Tá lá no livro dele, Jardim das Aflições, e inúmeros outros artigos de jornal. E teve gente agora, em 2020,
dizendo que ele era um desgraçado, que ele estava destruindo a direita no poder. Quer dizer, olha o nível de ignorância, né? Você tem, assim, uma série de pessoas que enjoaram de votar no Lula, de repente votaram no Bolsonaro e tem um comportamento de querer dizer que o cara é santo. É um comportamento errado. Por quê? Porque em política as coisas são muito nebulosas no Brasil. Todo político com uma carreira longa pode ter errado no meio do caminho. E se a gente quiser fazer uma discussão correta sobre o governo da pessoa, a gente tem que entender de que maneira os gestos do sujeito como presidente ajudaram o Estado brasileiro ou pioraram o Estado brasileiro. É isso que a gente tem que fazer. E o Bolsonaro, o que ele fez? Reforma da Previdência, privatizações, tirou as estatais ainda que a gente tem aí do vermelho. Então, assim, goste você dele ou não, cara, até agora os gestos dele como presidente foram bons para os brasileiros. Ele não é um cara que está contra o povo. Ai, mas ele comete erros, ele não é perfeito. Eu sei, eu vejo isso todo dia. Ou ele tem uma mentalidade aí que não é uma mentalidade liberal como a do Paulo Guedes. Ainda assim, o cara consegue ouvir os liberais no governo, deixar os caras trabalharem, porque entende que é melhor para o Brasil, tá? É assim que você discute política, né? E a gente tem que discutir assim com toda pessoa que entra no poder, né? Não adianta ficar na onda do eu gosto, eu não gosto, eu defendo e eu falo que o cara é santo, e não é assim que a gente vai avançar. Por outro lado, todo o pessoal que trabalha sério para a difusão dos valores conservadores é quem faz o trabalho grosso, porque política é, digamos assim, a ponta do iceberg, tá? A política está para a nossa vida completa como a publicidade que desperta em nós o desejo por comprar uma roupa, tá em nós para os sentimentos de vínculo que a gente tem com as pessoas que são importantes para nós. Então, pensa bem, compara o tipo de amor que você tem, sei lá, pela sua mãe, pela sua família, pelos seus filhos, com o amor que você tem, de repente, por uma bota que você resolveu comprar porque tá frio. Entenda, a relação entre política e vida é igual, tá? A política na nossa vida e o ardor pela política é o mesmo ardor pela bota que tá ligada à publicidade que despertou em nós um desejo de tê-la, tá? O que é essencial não é isso. O que é essencial é o que nós fazemos, é como nós educamos nossas crianças, é como a gente aperfeiçoa nosso pensamento, é como a gente distingue na nossa cabeça o que é correto e o que é errado. Tá? O nosso compromisso, a nossa autocrítica, a nossa capacidade de fazer o melhor para quem está ao nosso redor, a nossa capacidade de ajudar as pessoas, se é que a gente quer participar de debate público, a pensar melhor. Tá? Isso é importante. Política é uma ponta do processo, é, digamos assim, um registro da cultura, e cultura é um negócio muito mais amplo. Então, o que é importante, de verdade, é a gente entender que ficar perdendo tempo com esse tipo de picuinha, sobretudo no momento que a gente está em eleição, é algo que nos enfraquece como pessoas em busca de compreender nossas convicções. E eu pergunto para você, quais são suas convicções políticas? O que é que você defende? Ai, Bolsonaro! Não. O que é que você defende? Propriedade? Liberdade? Concorrência? É isso que você defende? Cara, se concentra nisso. Se o Bolsonaro foi a pessoa que ofereceu um plano de governo mais próximo às convicções que você defende, ótimo, muito bom. O que ele fez no passado, o que ele não fez, é problema dele, deixa ele se virar. Também não precisa ficar se matando e se comprometendo. É ele que se vire, entendeu? Mas se ele fez isso aí, você o apoia o governo por causa disso, beleza. Tá? Agora, ficar dizendo que a pessoa é maravilhosa, é perfeita, quando todo mundo, errar é humano, e todo mundo ao longo da vida pode fazer besteira, inclusive você, né? É uma infantilidade que não vai ajudar a gente a definir o que é direita e o que é esquerda no Brasil. Esquerda é coletivismo, esquerda é centralização com o fim de controle social. Você pode centralizar para diversas maneiras. A esquerda centraliza para ter mais controle social, tá? E a direita é o quê? Descentralização, princípio da subsidiariedade. Princípio da subsidiariedade, o que é isso? É poder local. É o fato de que o prefeito, ele tem mais poder do que o presidente quanto ao que vai acontecer na sua cidade, entendeu? É o fato de que as decisões que você toma em nível local, elas
cabem aqueles que estão no lugar e não as pessoas que estão a sei lá quantos quilômetros, 1000 quilômetros dali, né? Significa que não é Brasília que vai decidir como a gente vai usar o orçamento na prefeitura. Significa que é cada Câmara Municipal. Isso é princípio da subsidiariedade, isso é direita, tá? A esquerda que é centralização, que é BNCC, que é um MEC definindo como vão ser todas as escolas do Brasil. Por quê? Porque só por meio da centralização você tem controle social, você tem massa de manobra, você tem controle psicológico, você tem manejo da opinião pública, entendeu? Agora, direita, se é liberdade e propriedade, o que é que você vai defender? Concorrência, princípio da subsidiariedade, certo? Propriedade, liberdade. E aí não é só liberdade, liberdade de expressão, todas as liberdades. A liberdade é o que permite que a gente tenha condições de manter a dignidade. E a partir do momento que você troca a sua liberdade para fazer propaganda política, seja lá para quem for, você está, sabe, fazendo o quê? Deixando de ser fiel às suas convicções, aos seus princípios. Então vamos parar de pensar em político, vamos parar de pensar em honra de político. Cada indivíduo que se vire e vamos entendendo o que é bom para nós, quais são as nossas convicções e quem é a pessoa que eventualmente vai trabalhar de maneira que as nossas convicções sejam preservadas, tá? Isso é o que cabe a nós discutir, isso que é do nosso interesse discutir. Entrar nessa onda de bater e rebater, isso aí é coisa de marketing político, é coisa de marketing eleitoral, não é isso que deve definir o nosso voto na urna, tá? Qualquer pessoa que apareça e que mais se aproxime daquilo que é importante para nós, é a pessoa que deve ter o nosso apoio. Todo o resto, olha, é fofoca, conversa de comadre, propaganda e mediocridade jornalística. Hoje era isso que eu tinha para conversar com vocês. Obrigada pela companhia e até a próxima.